Alô, primo! Alô, primo. Tudo bom? Tran- Tudo bom e você? Tudo legal, cara. Tranquilo? Deixa eu te falar uma coisa. Antes que eu me esqueça, quem me ligou ainda há pouco foi a Jussara. Não sei se você se lembra dela. Hum. Jussara fazia parte de um grupo junto com Batistella. Lembra do Ah, Batistella? sim, sim. Batistella, a Lolo, lembra? Lembro. Ela quando ela viu sua foto, ela na mesma hora te identificou, na mesma hora ela se lembrou de você. Aí ligou para mim. Falou, Fábio, o Helder, eu conheço o Helder e tal, assim que conversamos um pouquinho e tal. Tá Antes que eu me entrando aí um monte esqueça, de gente conhecida, hein? antes que eu me esquecesse, eu resolvi falar, porque senão a Não, gente engrena, maravilha. acabo esquecendo. E aí, como é que estão as coisas por aí, por Urubá? Pois é, menino. Hoje aumentou aqui o número de contaminados. A gente levou um susto. Os números estavam bem pequenos, em torno de 4, 5. Hoje pulou para 20. Nossa, tudo isso? Então as medidas das autoridades agora se tornaram mais firmes, né? Eu já Aham. estou de quarentena, eu estou obediente, mas muita gente na rua, né? Aquela coisa, né? O comércio, o Dia das Mães e tal. Mas parece que a partir de hoje, assim, o negócio tá mais feio. Aqui aumentou um pouquinho também. Eu não sei exatamente qual o número hoje, mas aqui aumentou um pouquinho também. Aqui teve um óbito, né? Foi o primeiro óbito do estado aqui em Ah, não Campina. sabia, engraçado, eu ia até te perguntar. Primeiro, mas assim, independente disso, apesar disso, as coisas não progrediram tanto, entendeu? Aqui, felizmente, né? Aí são quantos habitantes aí em Ubar? 110 mil, em torno disso. É grandinho, né? É grandinho. É Aqui, grande, aqui são 27, 28 mil, uma coisa assim, é menos. pouquinho. Aqui E é aqui é pouquinho. polo moveleiro, é uma cidade industrial, então tem muito operário, tem muita circulação, né? Muita moto, Uhum. muita bicicleta o centro é pequeno, né? Como toda cidade mais antiga, mas na verdade tem uma cidade assim espalhada, né? E as fábricas muitas nas periferias e tal. Mas está tendo barreira sanitária, tá tendo um cuidado assim legal. As Uhum. pessoas aqui não estão contribuindo muito, né? Pois Tem é, rapaz, acontecido isso, as pessoas estão na infelizmente. rua, as pessoas estão negligenciando muito. Eu te digo uma coisa, se não fosse essa negligência toda, que inclusive é incentivada, né, pelo governo federal, talvez a gente já estivesse entrando numa curva ascendente, né, mas, rapaz, a gente vê manifestação de rua, as pessoas indo para a rua para Não, fazer manifestação, aglomeração não. né? Quer dizer, os exemplos também estão vindo de cima, né? Então eu Sim, acredito que as pessoas têm a tendência dar um crédito, né, a quem comanda o país, a quem dirige o país, né? Se o chefe maior aí da nação, né, dá o exemplo e mostra, ou quer mostrar que não existe problema, porque para ele não existe problema, né? Para eles é tudo aí os bem, para ele seguidores vão é uma todos, né? é uma gripezinha, né? E tá todo mundo embarcando, todo mundo. Tem bastante gente embarcando nessa. Não, pô, não é nada, nada demais. Se o presidente tá falando que não é, então não é. Mas eu acho que a gente já poderia estar num outro, Pois outro, é, outro. gente, aqui também eu acho que ajudou bastante isso. Desde o dia 13 de março, que a gente está de quarentena aqui. Aliás, não, foi Uhum. 13 não, 17 por aí. Foi aqui também. Aqui foi mais ou menos essa época também. Então, as aulas pararam, né? As fábricas, então realmente deu uma segurada, assim. Depois, aqui está um pouco nesse ritmo do que tá, do que a gente já vê na televisão, né? Do Dia das Mães, as pessoas querendo fazer com insensatez, né? Mas é mais uma coisa para a gente aprender, né? Uhum. Infelizmente. Bom, A gente gente, para pode ir quem não falando conhece, aqui quem está entrando? claro que pode. Acho que é uma prima sua, Prima Elô nossa, né? Carneiro. Hello, Prima nossa. é.
Elô professora de Carneiro. violão, muito amiga, minha comadre. Acho que tem a Paulinha Machado também, que ela é de Carangola, também, parente. Para quem não conhece o Helder, gente, o Helder é ator, professor, diretor, agora cineasta, né? Agora não, né? Já tem um É, tempinho que você está mexendo. E meu primo. Ah lá, a Paulinha já deu ok. Né, Helder? A gente, inclusive, a gente esteve durante um período não muito longo, até curto, né? Que infelizmente não foi adiante, juntos num trabalho, né? Que seria muito legal aquele projeto, seria muito legal se tivesse ido adiante, né? Inclusive, a gente vai entrar nesse assunto assim, meio que por atalhos, né? Porque a gente ensaiava um tempo na CEL, na Casa do Estudante Universitário, né? Isso, E a gente tem algumas coisas para falar de lá também durante o nosso papo aí, né? exatamente. Agora, você estava falando da Jussara, do Batistella, lá a gente ensaiou também o café, por isso que eu fiz confusão naquele último Isso. papo nosso, Uhum. com o Mário Sérgio, a Graça Gomes, que eu te indiquei, que eu quero pôr vocês em Uhum. contato, colocar vocês em contato, ela era desse grupo também, do Batistella. Ah, A então gente se conhece a gente eu se posso conhece desde essa época eu também, posso né? Eu tê-la e ela. É, uhum. Eu posso tê-la conhecido nessa época, eu conheci um bocado de gente daquele grupo, né? A sim. Lulu, e tal. Inclusive eu comecei a ensaiar, mas não pude continuar porque eu tive uns problemas. Eu nem lembro o que foi direito, mas eu sei que eu não consegui continuar. Porcos com Asas. Isso, que foi o primeiro texto do Mário Sérgio. Exatamente, com a Clarice Nisquier e tal. Isso. Mas eu não consegui, eu não pude conseguir, continuar porque nem me lembro mais o que foi. Sei que acho que eu tinha filho pequeno, tive um impedimento qualquer que não pude continuar. Inclusive, outro dia, eu estava comentando sobre isso com a Clarice, sobre com asas e tal. O Rio, naquela Mas, época, apesar de já ser uma cidade grande, mas a Zona Sul e a galera do teatro, vamos dizer assim, a gente se conhecia mais, todo mundo se conhecia, né? aham, Televisão também não empregava tanto naquela época, poucos faziam televisão, né? é Que verdade. começaram a fazer televisão da turma do teatro, tinha aquela discussão que não podia fazer televisão, né? Parecia que era uma É, adesão, né, ao sistema, enfim. Preconceito forte, né? Preconceito. Mas foi quando os grupos, né, começaram a se organizar mesmo, né? Então a gente tinha esse intercâmbio, vamos dizer assim. Uhum. O financiamento também era difícil, é até hoje, mas não tinha as leis de incentivo, né? Não tinha nada disso. Então, assim, a gente ia na marra mesmo e eu acho que foi nessa ciranda aí que a gente se conheceu, né? E depois nos descobrimos parentes num desses grupos, né? Que foi muito É legal, verdade. porque eram, né, os nossos parentes, né? Pais e avós eram super próximos e super amigos e a gente nem sabia disso, né? É verdade. Legal. É verdade. Welder, eu queria entrar naquele assunto do Eu Tava Lá, né? Que é um assunto que está me intrigando e acho que é um assunto que vai ser bem bacana a gente comentar aqui para a galera saber uma série de coisas que acredito que muita gente não saiba, né? Que é Pois exatamente a é, questão. o Eu Tava Lá é uma brincadeira quer dizer, o nome Eu Tava Lá, né, que é legal contar, porque é até da minha irmã, da Ana, minha irmã mais velha, a gente sempre conta um caso de uma festa, de um passeio, diz, ela brinca, eu tava lá, né, eu fui, que ela fala que não tem a memória muito boa, mas virou uma piada de família, assim, uma piada interna, né?
E quando houve a expulsão nossa lá da Praia do Flamengo, né, do prédio 132, que está fazendo 40 anos agora, fez dia 3 de março, tinha um grupo, e que eu vim saber depois que você também estava lá, né, que estava no momento da expulsão, foi quem realmente tem a memória viva do que foi aquela atrocidade, aquela violência, né? Aquela truculência das forças policiais entrando e mandando os alunos da faculdade de música e de teatro saírem num corredor polonês, depois teve pancadaria, né, nos dias subsequentes, enfim. Mas como o prédio era um prédio que tinha sido da UNE, da União Nacional dos Estudantes, foi essa história que foi contada pelos jornais, pela mídia, e por alguns filmes, até depois a gente pesquisando, a gente descobriu isso. Então, o prédio da UNE, o prédio da UNE, o prédio da UNE. E então a gente resolveu, nós somos um grupo, né, depois eu até quero falar dos meninos, né, da equipe. À vontade, à vontade. Né? Porque a gente está fazendo isso junto esse tempo todo, tem 1 ano e meio, quase 2. A gente quis fazer esse recorte de contar essa história novamente através de um documentário, mas contando a história da expulsão da escola de teatro e da escola de música. Por quê? A gente estava falando antes, o Rio era menor, né? Não tinha essa faculdade. Né? Isso foi em 1980. De 64 a 1980, funcionou o Conservatório Nacional de Teatro, que era um curso, no início, livre. Depois, por questões de leis do MEC, do Ministério da Educação, foi mudando. Aí virou ensino de um curso livre, que era até a Bárbara Eleodora, que foi uma das coordenadoras, depois foi crítica de teatro, e minha professora, uma grande mestra. Virou curso médio, depois virou curso superior, que era a antiga FEFIERJ, que é quando você também deve ter conhecido. FEFIERJ, porque era o estado da Guanabara, FEFIERJ, quando virou estado do Rio, depois UniRio, quando, por uma outra lei federal, as faculdades se juntaram. E desde o Conservatório Nacional, que pega essa geração que hoje, por exemplo, do Estênio Garcia, que está com 80 anos, né? Essa galera passou por lá, pelo Conservatório Nacional, né? E a gente, inclusive, entrevistou o Estênio, ele tem gratas recordações de lá. Tal. A Miradade, que está com quase 90, foi professor, né? Então, na verdade, ali foi um lugar que foi juntando a galera que era solta do teatro, que tinha uma formação, alguns até de circo, né? Eu ouso dizer, de circo, e depois foi para o rádio, e começando na televisão, e ia para lá, para se conhecer, para entrar no mercado. Então, ali era um lugar de formação de atores para o mercado. Isso eu acho que é importante a gente salientar. Não é quem ficou famoso, quem não ficou, é quem passou por lá. Ó, a Naidinha está entrando, a Valdirene, um monte de gente conhecida aí, que bom. A Naide, de Belo Horizonte. A Carol. Isso. E pessoas que acompanham a minha carreira, né, que assistem às peças, enfim. Mas, então, esse lugar, que era um lugar de produção de peças também, porque a gente tem um livro, Praia do Flamengo 132, que foi escrito logo depois dessa invasão, dessa expulsão, coordenado pelo Leon Michalski, que quem é do meio se lembra também, que foi um grande crítico do Jornal do Brasil, e era nosso professor, né, de dramaturgia, enfim, de várias matérias teóricas em relação ao teatro. O Ian fez essa revista e a equipe, que era a Fátima Saad, que foi aluna e virou professora, a Ângela Leite Lopes também, que era aluna e virou professora, foi inclusive minha professora novinha, mas já dava aula. Lucila,
Beaurepaire, que é desse grupo, desses 6 que estão na equipe do filme comigo, que virou uma grande jornalista do Globo. Eles entrevistaram várias pessoas, Nelson Rodrigues, o Antônio Mercado, que era um grande diretor na época, a própria Bárbara. Enfim, e o Nelson Rodrigues falava isso, eu ia assistir as minhas peças lá. Então, às vezes, quando a gente fala assim, era uma escola de teatro, a tendência normalmente é minimizar, achando que era aquele lugar que as pessoas iam, né? Diminuíssem. Primeiro que essa profissão nunca foi muito valorizada, né? Então, quando você fala prédio da Uni, escola de teatro, aí que parece mesmo que não é nada, né? No entanto, era um lugar, assim, fantástico, que muita gente foi para a televisão depois, né? E, na verdade, formou também professores, porque muitos de nós, aí já da minha geração, se tornaram professores da Unirio, e são professores hoje da Unirio. Então, assim, é uma história que vem de longe, né? E de antes desses 40 anos, é claro, né? Porque olha só, o que o prédio tem de curioso, que eu acho que é legal a gente falar também, depois você controla o tempo aí. Antes de 64, era o Clube Germânico, era um clube que pertencia a alemães, que iam lá, faziam festas, tinha uma biblioteca muito legal e tal. Com a guerra, aquilo ficou meio que estigmatizado também como se fosse um centro de nazistas e tal, e o Getúlio vai e expulsa a turma do Clube Germânico de lá. E o Clube Germânico tem isso engasgado até hoje, que a gente procurou para entrevistá-los por conta do documentário, eles falaram isso. A gente quer dizer, não tinha nazista nenhum. Foi uma atrocidade também. Aí vira prédio da Uni. Em 64 tem um golpe militar, a milícia de direita vai lá, põe fogo, literalmente, queima o palco, que a gente chamava de palcão, que é um ícone pra gente, que era um palco lindo, grande, dava para fazer grandes produções ali, e até que vira a faculdade de teatro. E esse palco continuou queimado, você vê, bem simbólico, né? Ele continuou queimado, então a gente montava peças, sei lá, às vezes Brecht, o Nelson Rodrigues, seja o que fosse, ficava aquela parede lá queimada, como se fosse né? Uma marca eu assisti, mesmo. eu acho que foi proposital, né? Foi para manter ali a história, né? Dessa atrocidade. Então a gente falava, o prédio teve essa história de invasões, de violência, né? E quando a gente começou a fazer, então deixa eu falar quem é a equipe, é o Antônio Gonzalez, a Vânia Freire, o Antônio é ator, diretor de teatro, faz televisão também, a Vânia Freire, que se tornou uma grande professora de teatro em língua inglesa da Escola Americana, a Gláucia Rodrigues, que é atriz e produtora de teatro da Companhia 151, a Lucila, que eu já falei que é jornalista, a Nedira Campos, que é atriz, foi premiada agora, recentemente, a grande atriz, turma de teatro, que foi, né, que ficou no teatro. Nós 6 nos juntamos, claro que era uma turma maior, que está envolvida de uma certa forma também, mas nós 6 é que reunimos para começar esse documentário, né? E quando a gente foi fazer a pesquisa, o que a gente descobre? Que tinham vários filmes em Super 8 e filmes até... o Jair entrou também, bem-vindo, Jair. Do Silvio Tendler. Havia, assim, uma determinação do governo em demolir aquele prédio porque eles achavam que nós íamos tomar o prédio e que era, de fato, o nosso plano. Entrar ali, ocupar e criar um fato consumado. E a polícia cercou o prédio com batalhões assim, acho que tinham quase 3.000 soldados na porta do prédio. E nós do outro lado, em frente à Praia do Flamengo, com a manifestação com outros 3.000 estudantes. Nós vivemos acho que uns 5 dias de confrontos em frente a esse prédio, observando eles colocando as bombas para implosão, tentando invadir, fizemos várias tentativas de romper o cerco policial. Cada
Maria Quebrada é um pedaço do sangue dos estudantes brasileiros. Aquela mureta, assim, onde batia o mar antigamente, de Botafogo, e lá discurso, vem polícia de um lado, polícia do outro. Aí o Rui César grita, senta e canta o hino. Senta e canta o hino. Eu sentou e cantou o hino. Quem sentou e cantou o hino apanhou muito, né? Ele mesmo não sentou e cantou o hino. Todo mundo pulou de um lado pro outro. Vamos parar na cidade, o pau cantou, a gente apanhou pra caramba. E no dia seguinte a gente conseguiu dobrar o número de pessoas em frente ao prédio e foi um episódio bastante frustrante porque nós assistimos o prédio cair. Do Carlos Molinari, ou Super 8 ou DOCS, e tem um até da própria Uni, institucional, que conta a história pela janela da Uni, entendeu? Isso é que a gente resolveu frisar. E a gente falou, cara, ninguém fala que tinha uma escola de teatro lá. Que tinha piano, que tinha instrumentos, que tinham sonhos, né, de pessoas que vinham de fora. A gente tem uma grande amiga também dessa época lá, Carolina Virgues, que é colombiana, que tinha recém-chegado da Colômbia para fazer teatro e ficou no Brasil, é brasileira hoje, é naturalizada, também super premiada, uma super produtora. Enfim, então, assim, a gente focou nesse recorte da perda que foi a escola de teatro, né? E você citou a Casa do Estudante. O que era a Casa do Estudante? Porque a Casa do Estudante era perto ali também, né? Na praia. Então as pessoas até confundem um pouco. Foi Márcia entrou também. A Casa do Estudante abrigava os estudantes também que vinham de fora. Era um lugar que as pessoas de fora moravam lá. Um lugar super simples, né? Dos estudantes mais pobres que iam para lá. E a Casa do Estudante nos abrigou durante um tempo. Porque a gente ficou sem escola. E a gente não entregou os pontos. Isso que é o bacana. A gente resistiu, aí junto com o pessoal da Uni. Né? Carol, só um minuto. Carol, é aquele prédio mesmo que nem existe mais, né? A CEL nem existe mais, né, Helder? Aquele prédio. Não, a CEL existe, acho que não é mais CEL, mas o prédio é da Rui Barbosa. O da Praia do Flamengo 132, ele virou um estacionamento e hoje ele voltou para a Uni e tem um prédio lá inacabado de 3 andares que era um projeto de virar um centro cultural, de virar um shopping center também e a sede da Uni. Voltou hoje para a Uni, vamos dizer assim, né? A propriedade voltou para a Uni no governo Lula, se não me engano. Foi no governo Lula, ele voltou para a Uni. Oi, Rosana. Então, pois é. Aí enfim, aí a gente começou a fazer essa pesquisa, né? São 40 anos, veja só. Quando a gente fez... moreu perto, a Ana Carol tá falando. E Soninha entrou também, de BH. Nós temos uma colega, Beth Correia, que morava do lado do prédio, mais alto assim, então ela conseguiu tirar fotos, então a gente tem umas fotos bem assim, que não saiu no jornal, sabe? Que a gente conseguiu nessa pesquisa. A gente entrevistou o José Dias, né, que é um grande cenógrafo e foi nosso professor também, que nós tivemos alguns professores que eram novos de idade, estão vivos até hoje. Mas a maioria que já era mais velho naquela época, hoje infelizmente já faleceram. E foram grandes mestres. Né? Pernambuco de Oliveira, que era o melhor cenógrafo da época. Léo Juse, grande diretor, dirigiu o Feu da Conceição, só para dar uma ideia, né? O Roberto de Cleto, que começou depois fazendo televisão, Teatrinho Troll, que era um grande professor de interpretação. O Ian, né? A Bárbara, que eu já citei. E não eram professores, então eles... às vezes não tinham uma formação didática legal, mas vinham diretamente do mundo do teatro. Então a gente aprendeu com quem fazia teatro naquela época, né? Depois, com a própria faculdade, com pós-graduação e com a licenciatura, é que a geração depois da minha começou a fazer pedagogia, vamos dizer assim, metodologia e tal, né? E tiveram uma prática, assim, uma vivência na didática, e hoje são professores da Unirio e de outras
escolas, né? Alguns foram para Martins Pena, hoje a Maria Thaís está na USP, a doutora lá, produz também e dirige peças na Itália, na Rússia. E por que eu cito isso? Porque foi essa invasão e essa vivência que a gente teve com a expulsão, esse acolhimento na casa do estudante universitário, a gente ficou lá mais ou menos uns 2 meses. Isso nos deu uma liga, sabe? A turma ficou muito junta. E isso foi fundamental para a formação nossa como cidadão também. Porque eu já tinha 22, 23 anos. Eu trabalhei no Banco do Brasil uma época, assim, então eu já tinha uma independência financeira e tal. Eu não passei tanta perto. Mas tinha pessoas que vieram para estudar na escola do Pernambuco, do Rio, da Colômbia, essa menina que eu falei. E ficou todo mundo sem chão, muitas pessoas desistiram, mas essa turma continuou junta, né? E trabalhando junta, e a gente depois tinha um prédio já sendo construído para a mudança do prédio para a Urca, que é onde funciona até hoje. Mas é uma outra coisa que é legal a gente dizer, que também é muito simbólico e que é uma triste simbologia, que lá tinha um hospital psiquiátrico infanto-juvenil, Pedro II, na Urca. Então eles desalojaram esse hospital foi para São Cristóvão, ou para Bom Sucesso, não me lembro direito, e nós fomos colocados no hospital psiquiátrico. Então eu sempre brinco, eu falo assim, você imagina, os atores foram colocados no hospital psiquiátrico, né? Que foi, por sua vez, desalojado também. E quem era o reitor na época era o Guilherme Figueiredo, que era irmão do João Batista Figueiredo, o último general-presidente da ditadura militar, né? A gente estava na abertura política, mas ainda havia... Então tem muitas versões. Por que invadiu Por que houve essa invasão? Tem muitas versões, a gente na pesquisa está tentando apurar isso. A UNE ia tomar o prédio, a UNE ia invadir o prédio. Então, a gente não tem uma questão oficial. O que a gente sabe é que a gente foi expulso violentamente, né, arbitrariamente. O prédio imediatamente foi destruído, foi colocado abaixo. Alguns deputados da época, José Eudes, né, depois ele, deputado federal, o Raimundo de Oliveira, o vereador Antônio Carlos, foram para frente, né, para impedir, não conseguiu. Um juiz, Arão Reis, chegou a defender com arma em punho a demolição, mas realmente perdemos, né? A gente completamente o simbolismo, né? Aquele prédio representava uma luta, né, de resistência, né, dos estudantes, né, e era uma coisa que incomodava muito, né? Ou vamos acabar com aquilo. Vamos demolir aquilo, que aquilo está incomodando. Aí não fica registro, não fica memória. Mas o tiro saiu pela culatra, porque quantas produções boas vieram de lá depois. A turma anterior à minha, que era talvez a que você também conheceu, que a gente fez contato também por ocasião agora dos 40 anos, porque a gente fez um grande encontro na véspera da quarentena. Olha que interessante. Na véspera da quarentena, nós reunimos, assim, nem sei quantas pessoas, porque foram 5 sessões que a gente fez uma videoexposição, vamos dizer assim, porque aí a gente começou a ligar para os colegas, para os amigos, e muito bacana, porque a maioria tinham fotos da época, tinham jornais e recortes da época. Eu fiz, durante esses anos todos, uma pasta que no roteiro é quase que um personagem, essa pasta, porque eu ia guardando as coisas desses anos todos, né? Então eu tinha também um documento muito rico, né? Uma documentação muito rica sobre a época, e a gente comemorou os 30 anos na porta da praia, que foi uma coisa informal, mas todo mundo foi, levou foto também, e brincamos que íamos invadir o estacionamento lá, aquela farra toda. Mas nos 40 anos a gente fez uma coisa bem organizada. Então a gente fez uma exposição, tivemos 5 sessões, tipo assim, uma sala de cinema, foi bem bacana. Fizemos um cenário com a ajuda do
Rogério Wiltgen, que é um grande iluminador, marido da Nedira. Rogério ajudou a gente lá no cenário e na luz ambiente. Então a gente fez tipo um cinema mesmo, fizemos uns banners com quem nos ajudou, fizemos uma vaquinha online e a gente conseguiu juntar uma galera bem bacana de professores, de alunos novos da Unirio, calouros desse ano foram assistir, e a gente contou essa história lá rapidamente, e filmamos e gravamos entrevista com algumas pessoas que foram assistir, porque a estratégia foi essa, vamos juntar a galera. Então tinha a galera vendo a exposição e a gente fez um cantinho no palco que a gente entrevistava as pessoas. Então foi muito legal, foi muita emoção, muito abraço. E no dia seguinte não podia mais abraçar. Isso também foi bem simbólico. No outro dia a gente foi lá, estava já tudo meio vazio, aquele clima, e já na sexta-feira já não teve. E a gente tinha marcado para sexta, que eram os 40 anos, mas a gente antecipou para quarta-feira. Então, assim, a gente conseguiu... isso não é uma comemoração, né? Porque foi uma tragédia, mas a gente conseguiu Ana Luísa Siqueira também, Rodrigo Costa, que foi meu aluno, lá de Muriaé, em Muriaé, que ele não é de Muriaé, em Muriaé. E a gente conseguiu. E a Ana, inclusive, ajudou a gente na vaquinha. Porque a ideia é, a partir de agora, a gente fazer um documentário, né? Que a gente tem um roteiro, e nesse roteiro a gente recupera falas das pessoas. Por isso que eu estava lá, né? Quem é que estava lá nesse dia ou nesse movimento da expulsão da Uni, e o quanto isso nos marcou e foi significativo para a nossa formação, tanto como cidadão como como artistas mesmo, né? A situação basicamente obrigou uma união, né, de todo mundo, né? Sim. Estava todo mundo meio desalojado, meio perdido, meio sem chão e tal, né? E nessas situações o ser humano consegue se unir, né, para enfrentar junto a situação. Muito legal. E aí foram lá para a CEL, da CEL foram para a URCA, né? Fomos para a URCA. E nós fizemos, na época, foi muito interessante, porque a gente fez uma revolução pedagógica, vamos dizer assim, porque como a gente não tinha salas de aula, não tínhamos, né? Professores também ficaram sem saber, a gente ficou perdido. Mas a gente manteve um encontro, uma assembleia permanente, que a gente falava na época, né? Porque tinha esse cunho político. E nós fizemos 2 grandes espetáculos. A gente fez a turma que estava se formando, que é a turma que foi da Vera Holtz, do Marcelo, esqueci o sobrenome do Marcelo, uma turma super boa, Tânia Freitas, que depois nós procuramos, o Apolônio Neto, Macir Góes, teve uma turma bem boa, bem profissional, que veio dessa turma anterior à nossa, e eles montaram Noite de Guerra, que é aquele texto espanhol que fala da Guerra Civil Espanhola. E eles se apresentaram ali no Teatro da UFRJ, no Teatro de Arena. Foi um espetáculo lindíssimo, porque ao mesmo tempo que narrava a Guerra Civil Espanhola, a destruição do Museu do Prado, né, das grandes obras do Museu do Prado, foi um espetáculo lindíssimo. Estava falando também da nossa expulsão, né? E esses espetáculos eram legais, hein, Helder? Esses espetáculos eram muito legais, porque eram provas, né? E, assim, juntava as várias cadeiras, né? Cenógrafo, figurinista. Isso, né? isso. Então, era uma prova conjunta, né? Conjunta. Não só como também quem estava fazendo a interpretação, quem estava fazendo direção, quem estava fazendo figurinos, quem estava fazendo... Era muito legal. Eu assisti muito legal. A gente passou a chamar de projeto. Então,
desde o primeiro pegar, as provas eram as provas mais do pessoal adiantado, né? E eu que estava entrando, vamos dizer, era dos calouros, a gente montou a lata de lixo da história do Roberto Schwartz, que é em cima do Alienista do Machado de Assis, que também foi muito bacana, que a gente estreou no Teatro Cacilda Beck. Então, assim, tanto a turma que estava saindo como a turma que estava entrando, nós fizemos espetáculos profissionais. Então, isso foi muito importante para essa minha turma, para essa geração nossa, né? Que a gente já estreou e de cara para o grande público, né? E nós fizemos essa revolução, vamos dizer assim, né, pedagógica, porque desde a gente chamava de projeto, que em vez de ter aquelas matérias, igual toda faculdade tem, era uma montagem e todas as disciplinas eram voltadas para essa montagem. Então foi um exercício assim, pedagógico, didático, muito bacana também, mas depois foi voltando devagar e também não tinha como se manter, né? Mas eu acho que até nisso também a gente foi bastante ousado, assim, foi uma geração que... E acabou que a gente manteve a escola de pé, né? Porque a escola poderia ter acabado, literalmente. Ela foi destruída, o prédio físico, né? E claro que já estava em construção esse da Praia Vermelha, que é onde é até hoje, e essa exposição que a gente fez, né? Esse encontro que a gente fez, e que a gente aproveitou para gravar a entrevista com algumas pessoas para o documentário, né? Foi na Unirio também, a gente teve todo apoio da nova direção, foi muito bacana. Muitos não sabiam dessa história, né? Essa coisa que o Brasil tem a memória fraca, né? Verdade, não, sim. Não sabiam, professores novos, né? Nossa, é mesmo, tal. Então foi muito bacana nesse dia lá, porque tinha os alunos dos calouros, que aí ficaram conhecendo a história, muita gente foi, a gente ficou muito emocionado, foi uma noite muito, muito bacana, porque foi muita gente, professores antigos, né? Colegas, e a gente ia pegando e entrevistando, a gente no palcão fez uma sala só para gravar os depoimentos, e alguns são professores hoje da Unirio, né? Outros são produtores. Então, assim, formou uma safra muito legal, muito profissional de quem passou pela escola, né? Tanto a da Praia do Flamengo, que é aqui, que é mais, né? Que está mais na memória, vamos dizer assim, né? E é isso. Então a gente agora está contando essa história através desse documentário, né? E colhendo depoimentos, temos um roteiro que, claro, deu uma parada agora com essa questão do coronavírus, né? Mas foi muito simbólico também, eu acho, sabe? A gente fez a apresentação no dia que fechou a faculdade, entendeu? Foi um segundo fechamento, assim, né? Foi bem simbólico. 40 anos depois, a gente faz essa noite, né? Essa apresentação, colhe depoimentos, muito abraço, todo mundo se abraçando. Outro dia a Glaucia Rodrigues me ligou e falou, ninguém estava contaminado, porque foi muito abraço, né? Pois é, ninguém ficou doente, né? Então não estava ninguém. Acho que foi o vírus do amor ali que só estava. Eu me lembro, eu assisti um espetáculo lá na escola, uma montagem da Casa de Bernarda Alba. Garcia Lorca, né? Você lembra disso? Não, do Arrabal. O cenário eram andames. Isso. Você lembra disso? Lembro. Pendurado pelos andames, mas foi muito, 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 muito interessante. Esse do Museu do Prado, o Teatro de Arena ali da Nacional, né? Da UFRJ, eles fizeram como se fosse o Museu do Prado, porque a peça é a invasão do Museu do Prado pelos nazistas, né?
Então, os quadros eram quadros vivos, que saíam para defender o museu. Então, assim, a resposta também foi não só política, como estética também, das nossas gerações. E eu acho que isso foi fundamental para a nossa formação também. A gente foi de uma geração que a Ana Carolina está dizendo se a gente conseguiu verba para o documentário. A gente fez uma vaquinha online para poder fazer essa noite, né? E porque com esse dinheiro, quer dizer, a gente pagou a produção, né? Aquela velha história do Teatro Mambembe, né? A gente pagou a produção. E a gente fez uma vaquinha online. E aí a gente ia continuar para, né, e entrar com alguns projetos aí, mas aconteceu essa pandemia no Brasil, no mundo, super simbólico também, né? Na época que a gente comemora 40 anos, vem isso. E a gente estava com umas leis, procurando algumas leis de incentivo, que também estão suspensas, enfim, né? Estão sobre análise. Então, foi muito simbólico isso mesmo, sabe? Assim, para a gente, né? Para a minha geração e para a gente. Ela está perguntando se a gente conseguiu verba do documentário. E se dá para contribuir com vaquinha. Ainda não, mas a gente vai breve estar lançando, porque o que a gente conseguiu, a gente pagou essa noite lá, vamos dizer assim, né? A parte técnica, né? Porque, claro, a Unirio cedeu, porque hoje é a Unirio, né? Era a FEFIERJ na época, né? A Unirio nos emprestou, o diretor foi muito sensível, os professores atuais foram. E os professores são novos, né? Muitos também não conheciam a história, né? E tem pessoas que viveram isso conosco, que são professores lá também. Enfim, ficou Porque o Rio de Janeiro, culturalmente falando, ele naquela época é pequeno, vamos dizer assim, né? No teatro todo mundo se conhece, né? E tem a escola Martins Pena, tal, tem algumas outras escolas de teatro, mas são pequenas e tal. A Unirio que virou mesmo um centro de produção de cultural, teatral muito grande. Muitos de nós são professores lá, né? A minha geração, que já está aposentando também. Então, assim, tinha muita gente que nem conhecia a história. A gente foi chamando o pessoal assim, gente, vem ver, vai ter uma exposição aqui, tal, uma coisa assim. Seria bacana. Seria bacana depois do doc pronto, Carol, né? Depois do doc pronto, vocês exibirem lá, né? Para os alunos saberem da história. Sim. Aí a gente quer mostrar para o mundo mesmo, porque a ideia era essa, a gente contar uma história, a gente quer contar uma história na perspectiva da faculdade de teatro, que era um curso livre, depois virou ensino médio, né? E depois que virou faculdade. E junto com a profissionalização do ator também. Então tinham vários movimentos acontecendo naquela época. Nós tivemos a sorte, nós tivemos professores que eram do mercado, né? O cara estava fazendo uma peça, João Bittencourt, Léo Juse, os grandes artistas da época, Pernambuco de Oliveira, Alcônia Rodrigues. Muita gente envolvida com o movimento de regulamentação da profissão. Isso, E hoje muitos da minha geração foram dar aula lá, né? E as pessoas que foram formando. E hoje é um celeiro de produções, de musicais, de grandes produções, né? Então foi muito bonito para nós também estar comemorando, né? Entre aspas. Nedira entrou, Nedira do grupo, grande Nedira Campos. Grande atriz e produtora, e enfim. O Rogério Wilting, que é o marido dela, também é um grande iluminador, super premiado, ganhou um prêmio agora. Ela também ganhou, e eles estavam lá conosco, né? O Rogério que eu citei anteriormente, é o Rogério Wilting. E então, assim, esse lugar de produção teatral que a Unirio se tornou hoje,
tem uma história, né, que muita gente também não conhece, né? Então a gente quer contar isso um pouco também nesse documentário. E então brevemente deixa engraçado que o Noite de Guerra, que é a peça dos alunos que estavam formando, é a invasão do Museu do Prado, né? Conta a história da invasão do Museu do Prado, e as obras do Museu do Prado é que defendem essa invasão dos nazistas, né? Então foi a peça que a turma que formou se apresentou. E a nossa lata de lixo conta que é passada em Itaguaí, que é o alienista do Machado de Assis, né? Qualquer pessoa que se manifestava diferente era internada como louco. E a gente montou, com a direção do Tibério César, essa peça. Que nem pelo regulamento da faculdade a gente não poderia fazer uma peça. A gente estava entrando, a gente era calouro. Então a gente foi ousado nisso também, né? Então a nossa turma, tanto a turma da tarde como a turma da noite, eram 2 turmas, formaram grandes profissionais hoje. Grandes profissionais na produção, como atores, como diretores, alguns foram para o cinema, para a televisão. E agora que a Unirio se fixou na URCA, né, tá formando outras gerações também muito bacanas, e alguns de nós também dando aula, sendo professores, né? Então, é mais ou menos isso que a gente a gente quis trazer essa história, né, na comemoração dos 40 anos da invasão. E acontece esse coronavírus que para tudo, né? Inclusive essa nossa exposição, vamos dizer assim, né? Mas foi muito legal encontrar todo mundo, sabe? Muitos colegas, muita emoção. A gente conseguiu juntar as fotos de muitas montagens. A gente fez um pequeno vídeo de 15 minutos, de 12 minutos, 15 minutos, só para estar passando aquelas imagens. Então foi muito emocionante, foi muito bacana. E aproveitamos para a gente encerrar esse assunto, a gente colhemos algumas entrevistas com quem estava lá, e tem essa história que a gente brinca do eu tava lá, né? Eu tava lá, 1980, ficou meio que uma marca. Você tava lá, né? Você tava lá. Quando teve a expulsão, tal, ficou quase que um título, né? É verdade, é verdade. Porque era abertura política e a gente ainda né, já estava fazendo a arte sempre visada, né? Então não é à toa que a turma que estava formando escolheu a invasão no Museu do Prado pelos nazistas, que fala da invasão que a gente sofreu, né, das forças militares, e a gente falou dos loucos, né, que qualquer movimento que você faz no texto do Machado de Assis, você era internado como louco, essa coisa do artista ser meio louco também, né? Então, assim, pegamos desde o tema mais caricato, assim, até o tema da violência mesmo. Então, assim, a minha geração teve uma formação política muito forte, que é a mesma sua. A nossa. Nossa, né? Que a gente chegou a ensaiar aí umas produções juntos. E com um tempo que o Rio era menor, então, assim, a gente conhecia mais, né, a classe artística, vamos dizer assim, né? E eu acho que... Você lembra disso? A gente saía do teatro à noite e ia se encontrar nos restaurantes, né? Isso, no Lamas. No Pizzaiolo. Pizzaiolo, Baixo Leblon. E ficava rodando, né? Não parava, não. Ficava... E era aquele Rio pequeno, tem 40 anos disso. Então todo mundo realmente se conhecia, né? Famosos e não famosos. Depois que a televisão deu essa estourada e criou um grupo de artistas mais privilegiados, vamos dizer assim. Muitos continuaram fazendo teatro, lógico. Mas a nossa geração tinha essa coisa de meio purista, assim, só podia... a Nedira, querida também. A Nedira é uma querida, uma grande atriz, uma grande amiga e uma grande atriz. E
Enfim, então, assim, e a Unirio foi e é um lugar de produção de cenógrafos, atores, teóricos, né, que é o pessoal que faz teoria, que viram professores ou pesquisadores, e diretores. Eu formei em direção, eu fui aluno-diretor. Aluno-diretor são menos, né, justamente por conta então a Luciana Dávila aí, uma cantora amiga também, de Ubá. Tem um amigo meu músico também, o Alexandre. Então. Coração pra você também, Nedir. E nós somos amigos até hoje. Você vê, foi tão forte isso que a gente viveu, que tem 40 anos, a gente é amigo até hoje. Amigo mesmo, amigo de frequentar casa, de sair, de sair junto, ficar hospedado, dos filhos nos conhecerem. Então, isso também criou uma ligação afetiva muito grande entre a gente, né? Dessa geração. Então, alguns são professores da Unirio, outros são professores da Martins Pena, tem, né, a Thaís Alves, que eu falei que foi para a USP. Então, na verdade, eu acho que isso ajudou nessa nossa formação também, né? A gente formou uma geração que está aí até hoje, trabalhando, sendo premiada. Eu fiz direção, depois, nos anos 90, eu vim para o Ubá, né? Que eu sou daqui, Minas Gerais. Beijo, Luciano. Continuei fazendo teatro aqui. O teatro interior é super difícil, a gente sabe disso, né? Então eu consegui também, chegando com essa minha experiência, tá fazendo um trabalho que eu faço até hoje. Claro que tem outros grupos também que fazem, mas teatro do interior, você sabe, é muito mais difícil, né? Mas eu sei, né? E que sei de Miguel Pereira. Mas isso tudo ajudou muito na minha formação, sabe? Os grandes mestres que eu tive, né? Que são esses que vieram diretamente. A Luciana está falando, a arte do interior é muito difícil. Ela é cantora, é intérprete, sabe disso, compositora, é muito difícil. Então, a pergunta que a gente ouve é assim, você ainda está fazendo teatro? O ainda vem forte, né? Eu falo assim, que tem quase que uma torcida para a gente dizer, não, eu parei, né? Eu desisti, né? Mas a gente não desiste, hein? Não desiste. A Luciana está falando, é muito difícil. Então, assim, você vai cantar em barzinho, ninguém paga. Você vai fazer um teatro, você não fica mais de uma semana em cartaz. Então, eu fui para a arte e educação, que foi onde eu acho que eu inclusive até cresci, foi muito interessante isso. Eu fui para o Rio, hoje eu estou em Ubá, né? Eu fui para o Rio, que era um movimento que tinha nos anos 70, né? De sair do interior para ir para a cidade grande, né? Com aquele sonho de fazer teatro, é onde a gente tinha as oportunidades, né? O teatro acontecia de fato, a televisão meio que ainda começando, né? Mas já com alguma coisa. Mas aí quando eu voltei para o Ubá nos anos 90, eu também cheguei com uma bagagem muito grande aqui, de experiência, né? Eu fui do grupo Mergulho no Trágico, né? Com o Zé da Costa, Tatiana Mota Lima, que hoje são professores da Unirio. E a gente teve uma experiência grande com a tragédia grega, uma coisa de estudar mesmo. A gente estudava movimentos físicos, a gente estudava teoria, a gente estudava grandes textos. Então, assim, é uma geração que estudou realmente teatro. A gente queria fazer teatro, né? Estudou teatro. Então, muitos se tornaram professores, como eu. Então, aqui em Ubá, eu cheguei com essa bagagem, vamos dizer. Eu saí daqui fazendo teatro, porque, né, eu era jovem, 17, 18 anos, com uma experiência aqui com o grupo Panis Artes e Ciências. Eu não sei se tem tempo, mas eu quero falar um pouquinho disso, que é o outro documentário que eu estou fazendo. Temos 7 minutos. Então passa rápido. Então eu vou falar disso. O grupo Panis Artes e Ciências em Ubá, que foi meu grande formador quando eu tinha 15 anos, nós fizemos muitas peças de teatro, filmes Super 8, movimentos de arte plástica, movimentos de música e movimentos de fotografia. Durante 3, 4 anos. Mas a gente conseguiu um acervo que até hoje tem pessoas desse grupo
vou ficar citando aqui todo mundo até por causa do tempo agora, mas que são profissionais até hoje. Tomaram outros rumos, um foi ser advogado, outro foi ser médico, outro foi ser... mas não largam a música, dentista, mas não largam a música. Ou não, eu me profissionalizei, vamos dizer assim, né? O Max também como cantor, não deixa de ser um cantor profissional, faz shows no Rio, em Belo Horizonte, mas que também é muito difícil no interior, né? Mas eu estou contando essa história também num outro documentário sobre este grupo, que chama Panis et Circenses. Então nós fizemos muitas peças, nós fizemos muitas músicas, foi aquela época dos festivais da canção, né, que era um sucesso no Brasil. Que era né? Ele recuperou muitos filmes, a gente tem alguns filmes hoje recuperados e que a gente quer trazer. Então nesse doc que eu estou fazendo também, eu estou contando essa história do grupo Panis et Circenses também. Temos algumas entrevistas já gravadas, mas também interrompemos aqui nessa quarentena. Então, assim, eu que tenho uma formação teatral, né, porque eu me formei na Unirio como diretor e tal, neste momento eu sou professor da rede pública aqui municipal de artes, né? Fiz muito teatro aqui, formei também algumas gerações aqui, que continuam fazendo teatro também. E, coincidentemente, nesse momento que a gente parou, eu paro com esses dois projetos de cinema, né? Que é o Panis et Circenses, contando essa história desse nosso grupo de bar, que é amigo até hoje também. É muito interessante isso, a gente é amigo pessoal até hoje. E temos essa história, como da Unirio, a gente é amigo até hoje. E que foi interrompido agora, mas eu estou contando essas duas histórias, né? Quer dizer, uma experiência no Rio, que é muito bacana, né? Que formou muitos profissionais, e essa experiência de fazer teatro aqui no interior, que você sabe como é, aí Miguel Pereira, né? E outras produções artísticas, né? E que foi fundamental para a nossa formação como cidadão. Isso que eu queria assim, frisar nesse último momento também, porque a gente foi numa época da ditadura, quando a ditadura era feia mesmo. Temos outras entrevistas, eu posso contar as histórias que a gente passou, inclusive aqui em Barça, da repressão, por conta de estar fazendo teatro, que a gente montou Marraçade, e, enfim, um grande elenco. Isso é uma outra história, para contar um outro dia, mas sofremos, e dessa experiência com o Marraçade, a gente formou um grupo menor, que foi o Panis et Circenses, e fizemos algumas produções. Então a gente tinha Festival da Canção, a gente tinha música, a gente fazia os filmes Super 8, a gente fazia ensaios de fotografia, já fotografia na rua, na zona rural. Então a gente tem um acervo de memória mesmo, sabe? De distritos aqui, de lugares aqui da região, da geografia do entorno, que é bacana, que estão registrados nesses filmes. E as histórias que a gente contou e toda essa formação que foi tendo também, depois eu virando professor aqui, né? Obrigado, Ana Carolina. Tomara que sejam mesmo. E a gente está aí, correndo atrás, estávamos, né, nas leis de incentivo, conseguimos. No Panis eu estou com uma galera de Muriaé, que eu fui professor lá também, enfim, que estão me ajudando na construção desses projetos. E a gente começou a captar os recursos, e aí a gente cai naquela coisa do Brasil, que só nega um pouco de imposto, então fica difícil também né, as pessoas nos ajudarem, mas muito simbólico, eu acho, a gente parar nesse momento também, que a gente está vivendo dessa pandemia, mas que é bastante político, né? A gente não vai gastar tempo falando aí de quem está à frente, né? Porque não merece, mas enfim, eu acho que 40 anos depois a gente está aí nesse mesmo pandemônio, né? Pandemia, pandemônio. Quem diria, né? Quem diria. Obrigado, Luciano. A pandemia virou um pandemônio, né? De verdade. Primo,
estamos com 1 minutinho só para a gente se despedir. Pois é. Foi ótimo, passou rápido. Foi bem interessante, eu tinha certeza que ia ser muito interessante, que eu tinha certeza que você tinha muita coisa bacana em termos de história, né, para contar. Primo, eu quero te agradecer, tá? Eu Você que ter quero, aceitado. Fábio. Agradecer essa galera toda aí que esteve aí com a gente, obrigadão a todos vocês e tal. Valeu, Luciano, valeu, Nedira, valeu todo mundo. E Helder? Vamos fazer outro mais para frente. Vamos, podemos fazer, claro, com certeza, podemos fazer Pois é, sim. a gente está de quarentena, a gente tem mais é que estar conversando mesmo e chamar outras pessoas, né? Exatamente, contar as histórias que a gente sabe, que a gente Contar as passou. histórias, Exatamente. Antes Obrigadão, que nos devorem. Um beijo em todos aí da família. Você também, na família também, foi ótimo. Obrigada, Ana Luísa. Sucesso para nós todos e foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado. Te rever aqui, né? Um beijo a todo mundo na luta. aí. Tá, valeu, beijo primo. para todos também. Valeu, tchau. Obrigado aí quem participou. Thank you.